Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem a ter. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, filé. Salve, salve, galera. Muito boa noite. Boa noite, Renan e Juan, nossa dupla sertaneja. Bem, galerinha, a gente encerrou semana passada o período simples e hoje a gente começa a falar sobre o período composto. No período composto, a gente vai começar, obviamente, pelas orações subordinadas substantivas, ok? E aí, a gente vai, obviamente, recapitular rapidamente também o que é um período composto, tá? Bom, período antes de qualquer coisa. Vamos comigo no quadro. A gente viu que o período era tudo aquilo que a gente construía iniciando com uma letra maiúscula, ok? Então, o Brasil era finalizado com um ponto que encerrava a ideia e tinha que conter oração. A oração a gente conta a partir da quantidade de verbos, da quantidade de informações verbais. Então, o Brasil está investindo em tecnologia. O Brasil está investindo em tecnologia para crescer mais. Bom, ponto. Repara, iniciou com a letra maiúscula, finalizou com um ponto que fecha a ideia, tem verbo, e aí aqui está, ó, a primeira informação verbal, ok? E aqui está a segunda informação verbal. Bom, é um período, tem mais de uma oração, então eu chamo de período composto. O período simples, que a gente viu até semana passada, era formado por uma única informação verbal, ou seja, por uma única oração, tá? Já o período composto é formado por 2, 3, 4, enfim, mais de uma oração, belezinha? Bem, vamos voltar aqui então. O período vai ser composto por orações, no caso do período composto, mais de uma oração. Reparem aqui nesses exemplos. Não sei se tenho coragem. Não sei. Saber é um verbo. Ter é outro verbo. Eu tenho mais de um verbo. Iniciou com a letra maiúscula, foi finalizada aqui com um ponto que fecha a ideia. Então é um período, tem mais de uma oração, período composto. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Então, ó, começou a gritar. Isso aqui é uma informação verbal. Começou a gritar. Não começou e a gritar é outra informação. Começou a gritar gritou. É uma informação verbal. Então, uma oração. Ia passando é o verbo passar.
ou seja, passava. Nesse caso aqui, mais uma informação verbal. Então eu tenho duas informações verbais, iniciei com a letra maiúscula, finalizei com um ponto que fecha a ideia. Período mais de uma oração, período composto. Então, lembrem-se disso. No período simples que a gente avaliou até semana passada, a gente tem uma oração, ou seja, um verbo ou uma locução verbal. Período composto, a gente tem mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. Belezinha? Bem, os nossos períodos compostos, eles podem ser por coordenação ou por subordinação. E essas serão as nossas próximas aulas. No momento, a gente vai focar na subordinação, que tem 3 classificações. A subordinação substantiva, que é a que a gente vai falar hoje, a subordinação adjetiva, a subordinação adverbial. E a gente tem o período composto por coordenação. Na coordenação, a gente vai trabalhar a ideia da independência sintática entre as orações. Já na subordinação, isso é muito importante. Na subordinação, a gente vai trabalhar a ideia de dependência sintática. Lembra disso porque eu vou falar disso ao longo da aula de hoje. Vou falar disso nas próximas semanas também, para mostrar como se estabelece essa relação de dependência. Pensa nas coisas da vida. Quando alguém é coordenado, vamos pensar, por exemplo, numa escola. Há mais de um coordenador do ensino fundamental e um coordenador do ensino médio. Eles têm autonomia um com o outro. O do ensino fundamental não depende do ensino médio não depende do ensino fundamental. Agora, quando existe uma relação de subordinação, alguém depende do outro. Se eu for parar para pensar na relação desses dois coordenadores com o diretor da escola, os dois dependem do diretor. Então, pensem nessa ideia de hierarquia aqui na dependência. Ou seja, na subordinação existe uma hierarquia. Uma oração vai estabelecer sobre a outra uma necessidade, uma relação de dependência, ok? Bom, na coordenação, a gente tem, então, essa ideia de não haver necessidade. Olha aqui, saímos de manhã e voltamos à noite. Reparem nessas duas orações. Mais uma vez, como que eu vou identificar a oração? Vai no verbo. Saímos, primeiro verbo. Voltamos, segundo verbo. Bem, saímos de manhã. Se eu falasse essa oração isoladamente, ela faria sentido. Essa oração não depende de mais nada para constituir sentido. Agora, se eu esquecer essa oração aqui e focar na outra, voltamos à noite. Essa oração isolada também faz sentido e não depende de mais nada. Ou seja, a primeira oração, porque eu vi que tem duas, não depende da segunda. E a segunda também não depende da primeira. Isso é importante de se pensar. Na coordenação, uma não depende da outra e a outra não depende da uma. É uma relação de mão dupla, de independência sintática, tá? Nessa coordenação a gente tem as assindéticas, que a gente não vai falar hoje, só para vocês realmente já irem se familiarizando com essas nomenclaturas, e as sindéticas. As sindéticas são 5. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As assindéticas são só assindéticas e ponto. Mas a gente vai parar por aqui e não vai aprofundar hoje. Isso é assunto para mais para frente. Já na subordinação, vai haver relação de dependência. E aí, vem comigo no quadro, porque essa parte já diz respeito ao assunto de hoje. Existem duas maneiras de nós estabelecermos relação
de dependência. E nós temos 3 tipos de orações. A gente tem as orações subordinadas substantivas, que é o assunto da aula de hoje. A gente tem as orações subordinadas adjetivas e a gente tem as orações subordinadas adverbiais. Bom, nos 3 casos, a gente vai ter a seguinte composição: oração principal, e ligada a essa oração principal, uma oração subordinada, que aqui no caso é substantiva. Aqui vai ser uma oração subordinada, que nesse caso é adjetiva, e aqui uma oração subordinada adverbial. Bem, por que elas são chamadas de substantiva, adjetiva e adverbial? Pelo fato de que essa oração vai exercer no período composto as funções sintáticas de um substantivo. Quais são as funções sintáticas de um substantivo? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto e complemento nominal, que são justamente as 6 classificações dela. O adjetivo, no período simples, vai funcionar como adjunto adnominal. E o advérbio vai funcionar como adjunto adverbial. Bom, o que isso significa dizer e o que isso tem a ver com a relação de dependência? Tudo. As 6 funções sintáticas que eu falei do substantivo, elas exercem funções sintáticas de elemento essencial, que é o sujeito, ou de elementos que a gente chama de termos integrantes, que são o complemento nominal, objeto direto, objeto indireto. Ou seja, eles são termos que integram a oração. O que eu quero dizer com isso? Nesse caso, a oração subordinada, para fazer sentido, depende da oração principal. Mas a oração principal também tem sentido incompleto. Então ela também depende. Nesse caso aqui, a relação de dependência é mútua. É uma dependência mútua. Uma depende da outra e a outra depende da uma. Aqui não. Aqui, a oração principal não vai depender da oração subordinada. Por quê? Vamos lembrar lá? O adjunto adnominal e o adjunto adverbial são termos acessórios. O que isso significa dizer? Voltando lá no período simples. O termo acessório serve para trazer uma informação a mais de uma característica, no caso do adjunto adnominal, de uma qualidade ou de uma circunstância, no caso do adjunto adverbial. Mas se eu retiro aquela informação, o meu período simples continuava fazendo sentido. Exemplo: a esperta criança está na escola. Tiro esperta, que é um adjunto adnominal. A criança está na escola. A frase faz sentido. É um outro sentido? É, mas ela continua fazendo sentido. Então, aqui, somente a oração subordinada depende da oração principal. A oração principal não vai depender da oração subordinada, ok?
Pronto, dei aí um print para que vocês possam avaliar isso comigo agora no nosso material, ok? Isso é muito importante porque é o que vai, além de tudo, ajudar vocês a entenderem as classificações. Bem, as substantivas, como eu falei com vocês, são 6, porque elas vão exercer as funções sintáticas possíveis para um substantivo do período simples, só que em forma de oração. O que isso significa dizer? Elas vão vir com verbo, ok? Bom, reparem aqui nessa relação de dependência mútua, ó. Ele disse, primeiro vamos achar os verbos, disse, que a rainha quer saber se nós marcamos audiência. Bom, ele disse que a rainha quer saber se nós marcamos. Tenho 3 orações. Disse, quer saber e marcamos. 3 orações. Para ali, ó, ele disse, faz sentido? Não faz sentido. Essa é a oração principal. Quem diz algo. O que ele disse? Que a rainha quer saber. Foi o que ele disse. Mas quer saber faz sentido? Também não. Quem quer saber algo. O que ela quer saber? Se nós marcamos audiência. Agora veja as outras. Se nós marcamos audiência, faz sentido sozinha? Não. Que a rainha quer saber? Também não faz sentido. Então reparem que todas as orações separadas não têm sentido algum. Elas vão depender de outras orações para completarem o seu sentido. Então, quando há uma relação de dependência entre todas as orações, a gente chama de oração subordinada substantiva. Isso não aconteceria nem com a adverbial, nem com a adjetiva, ok? Bem, quais são as principais características da oração subordinada substantiva? Primeiro, ela vai exercer a função sintática em forma de oração, porque tem verbo, dessas 6 funções sintáticas que a gente falou. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e o aposto, tá? E isso tudo vai estar ligado a uma oração principal. Segundo ponto, e isso é muito importante, as orações substantivas podem ser substituídas, ou seja, a oração subordinada, pelo isso ou pelo isto, que são os pronomes demonstrativos. Terceiro ponto, quando elas são desenvolvidas, que é o que iremos falar hoje, elas são conectadas pela conjunção integrante, e a gente já falou de conjunção integrante quando a gente falou de conjunções subordinadas. A gente viu as conjunções integrantes, que são 2, o que e o se. Inclusive, ó, aparece aqui e aparece aqui. Ou seja, são as 2 conjunções integrantes que existem. Por que elas são chamadas de conjunção integrante? Como eu já tinha explicado para vocês, porque elas vão estabelecer um elo, uma integração entre as 2 orações que têm o sentido incompleto, ok? Bom, vamos falar agora sobre os tipos de orações subordinadas substantivas. A primeira é a subjetiva. A subjetiva vai exercer função sintática de sujeito da oração principal. O que isso significa dizer? A oração principal não terá sujeito. E há 3 possibilidades de a gente construir esse período. Vem comigo aqui no quadro mais uma vez. Bom, quando eu tenho a substantiva subjetiva, você precisa ter isso em mente. Lembra sempre da sua função sintática. Subjetiva exerce função sintática de sujeito. Então, olha só. A oração subordinada, substantiva, subjetiva, ela pode se construir da seguinte maneira. Primeiro caso, verbo de ligação mais predicativo do sujeito mais
O que está faltando aqui? Se eu tenho um predicativo do sujeito e tenho um verbo de ligação, falta o sujeito. O sujeito vai vir aqui, só que em forma de oração. Então, oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Segundo caso que pode acontecer, verbo unipessoal. O que é um verbo unipessoal? Uni, uma, pessoal, pessoa. Ele só vem conjugado em uma pessoa gramatical. Importa, convém, ok? São verbos que vão aparecer. Parece, são verbos que são unipessoais. O verbo unipessoal não tem sujeito antes dele. Então, a oração que vier depois, oração subordinada, substantiva, subjetiva. E o terceiro caso é a voz passiva. Na voz passiva, naturalmente, o sujeito vem o quê? Na voz passiva sintética, né? O sujeito vem depois do verbo. Mas aqui eu também tenho a voz passiva analítica. E, de qualquer maneira, o sujeito vai vir depois. E aí, esse sujeito vem em forma de oração. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isso aqui ajuda vocês a pensarem a estrutura do período. Olhem aqui comigo agora o exemplo do material, ó. É importante, é verbo de ligação. Importante, predicativo do sujeito. Cadê o sujeito? Não tem. Que o Anderson seja feliz. Esta oração funciona como sujeito da anterior. E ela é chamada de oração porque ela tem verbo. Olha o verbo aqui. Ok? Então, ó, verbo de ligação, predicativo e outra oração funcionando como sujeito. Aconteceu. Cadê o sujeito do aconteceu? Não aparece ali. Verbo unipessoal. Que o acordo foi assinado. Foi assinado, verbo, outra oração. Olha aqui a conjunção integrante, a conjunção integrante. Então, esta oração funciona como sujeito da primeira. Como vem em forma de oração, oração subordinada substantiva, subjetiva. Sabe-se. Quem sabe, sabe algo. Verbo transitivo direto, mais o se, voz passiva, sintética. Que os objetivos serão alcançados. Que os objetivos serão alcançados é o sujeito. Tem verbo, então funciona como oração. Oração subordinada substantiva, subjetiva. E trocando da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. É sabido. Ó, na voz passiva analítica eu tenho o quê? O verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio passado. O que é sabido? Cadê o sujeito? Não aparece ali. Ele aparece aqui. Então, reparem, todos esses exemplos seguiram exatamente aquela estrutura, vamos assim dizer, matemática que eu coloquei ainda agora no quadro para vocês, ok? Ou seja, o sujeito não aparece na oração principal. Tudo que está em preto é a oração principal. O que está em vermelho é a oração subordinada. O sujeito só aparece na oração subordinada, ok? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Volta comigo no quadro. Bem, no caso da oração subordinada substantiva objetiva direta, qual é a estrutura? Aqui, reparem que o sujeito não aparece. Nessa daqui, o sujeito vai aparecer. Só que esse sujeito, ele nem sempre estará explícito. Ou seja, o sujeito explícito é aquele sujeito simples, o sujeito composto. Aqui ele pode aparecer como um sujeito oculto, tá? Bem, se é objeto direto, tem que ter o quê? Verbo transitivo direto. Então, na oração principal, eu tenho um sujeito, um verbo transitivo direto. E o objeto direto vem em forma de oração. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Olha aqui comigo os possíveis exemplos, ó. Deus determinou que Juliana seja feliz. Vamos lá. Quem determinou? Deus, sujeito. Quem determina, determina algo. Verbo transitivo direto. Olha o objeto direto aqui. Completa o sentido de um verbo transitivo direto. Só que vem em forma de oração, porque tem verbo. Então, sujeito,
verbo transitivo direto e objeto direto em forma de oração. E aí eu chamo de oração subordinada substantiva, objetiva direta, ok? Veja se ela está bem. Veja, quem vê, vê algo. É a pessoa com quem eu estou falando. Então o sujeito está oculto. E o verbo é transitivo direto. Se ela está bem, é o objeto direto em forma de oração. Então, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Sei. Quem sei? Eu. O sujeito está oculto, mas está ali. Quem sabe, sabe algo. Verbo transitivo direto. Exige o quê? Objeto direto. Onde você esteve ontem. Então, onde você esteve ontem é o objeto direto em forma de oração. Reparem que vocês poderiam trocar tudo que está em vermelho por isso ou isto. Deus determinou isso, isto. Veja isso, isto. Sei isto. Nos anteriores também. É importante isso, isto. Aconteceu isso, isto. Sabe-se isto, isso. É sabido isso, isto, tá? Bem, e a objetiva indireta vai seguir um padrão muito parecido. Vem comigo aqui. Dá pra gente pegar aqui no finalzinho ainda? Dá. A objetiva indireta vai seguir um padrão muito semelhante. Ela vai ter um sujeito também que pode vir oculto, por isso que eu estou colocando entre parênteses, tá? Só que no lugar de um verbo transitivo direto, ela vai ter o quê? Um verbo transitivo indireto. O que diferencia o verbo transitivo direto do verbo transitivo indireto? Que o transitivo indireto exige uma preposição. Só que aqui, essa preposição, ela é facultativa. Por que ela é facultativa? Porque no caso das nossas construções, por conta da oralidade, a gente acaba apagando, mas gramaticalmente o uso dela é o correto, tá? E o que vem depois é a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, porque é o objeto indireto que completa o sentido desse verbo, só que vem em forma de oração. Então aí, ó, vocês já podem dar um print nessa parte, que são as 3 primeiras, ou seja, as 3 primeiras construções de oração, ok? Reparem aqui nos exemplos. Dependemos. Quem dependemos? Nós. O sujeito está ali apagadinho, ok? Quem depende, depende de. Não há necessidade de esse de ser utilizado. Mas o verbo, não há necessidade aqui, tá? Por quê? Isso é importante a gente falar, porque pode aparecer um texto que é uma tirinha, uma charge, um texto um pouco mais informal, que não vai trazer essa preposição. E isso não vai mudar a classificação da oração. Então, quem depende, depende de que a Nani seja feliz. Tudo isso é a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Agora, olha aqui embaixo. Convenci-o. Quem convenci? Eu. Sujeito, tá apagadinho ali. Quem convence, convence alguém de algo. Olha o alguém aqui, o objeto direto. Então, essas orações, no caso da objetiva direta ou da objetiva indireta, elas também podem vir com o verbo bitransitivo. Só que para isso a gente vai ter que ter o outro objeto, o direto ou o indireto, apresentado não em forma de oração e a outra construção em forma de oração. Então aqui, ó, o objeto direto está aqui em forma de pronome e o objeto indireto está aqui em forma de oração. Convenci-o de que, porque quem convence, convence alguém de algo. De que nada mudará hoje. Mudará, verbo. O objeto indireto vem em forma de oração. Confiaram, sujeito indeterminado, mas tem um sujeito ali.
Alguém confiou. Quem confia, confia em. Em. Olha a preposição exigida pelo verbo. Confiaram em que a vitória viria. Reparem que a gente, na oralidade, falaria assim, ó, dependemos que a Nani seja feliz. Convenci-o que nada mudará hoje. Confiaram que a vitória viria. Reparem, na oralidade a gente tem uma tendência a apagar essas preposições quando se trata de período composto. No período simples, o objeto indireto vem com a preposição. A gente usa naturalmente, mas no período composto é muito comum que nós apaguemos as preposições, tá? Então é por isso que eu botei a preposição ali entre parênteses, porque dependendo do texto com o qual vocês se deparem, isso pode caracterizar um desvio, isso pode caracterizar uma linguagem mais informal, porque também é um estilo de um determinado autor ou de uma determinada, de um determinado gênero, de uma determinada construção, ok? Bem, então aqui a gente tem uma estrutura muito semelhante com a anterior, que é a do objeto, da objetiva direta, que funciona como objeto direto, tá bem? Bom, a próxima é a predicativa. Volta comigo aqui no quadro. Vamos apagar esses aqui, porque a gente vai vir com mais 3. A predicativa, o nome já diz, vai funcionar como predicativo. Predicativo do quê? Do sujeito. O que isso significa dizer? Significa dizer que agora a oração passa a ter... Deixa eu pegar as canetas aqui. A oração passa a ter um sujeito. Então aqui eu tenho um sujeito que também não precisa vir explícito. Eu tenho um verbo de ligação e aí eu tenho o predicativo, porque o que vem depois de sujeito de verbo de ligação é o predicativo, só que o predicativo vai vir em forma de oração. Então eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Olhem aqui os nossos exemplos. Ó, o meu desejo é que os professores sejam felizes. Sujeito, o meu desejo. Verbo de ligação, é. Predicativo do sujeito, que os professores sejam felizes. Vem em forma de oração, então é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. O bom é que todos estão bem. Sujeito, o bom. Verbo de ligação, é. Predicativo, que todos estão bem. Tem verbo. Então, oração subordinada substantiva, predicativa. Embaixo, o importante seria que a vitória viesse logo. Sujeito, o importante, aqui embaixo. Verbo de ligação, seria. Predicativo, que a vitória viesse logo. Vem em forma de oração, porque tem verbo, ou seja, oração subordinada substantiva, predicativa. Agora vem comigo no quadro. Olhem essas duas orações para que vocês não se confundam. Ó. É importante que nós estudemos. O importante é que nós estudemos. Não confundam essas construções. Eu peguei basicamente mesmas palavras, fui mudando a ordem. Aqui eu tenho verbo de ligação, tá? E tenho predicativo. O que está faltando nessa oração principal? Sujeito, que está aqui. Então, isso aqui é a minha oração subordinada substantiva, subjetiva. Agora, embaixo, eu tenho o importante. Isso aqui é o sujeito. E aqui eu tenho o verbo de ligação. Quando eu tenho sujeito e verbo de ligação, isso daqui caracteriza o predicativo. Então, aqui é a oração subordinada substantiva, predicativa. Como é que eu não vou confundir?
a posição do elemento antes ou depois do verbo de ligação. Se ela se inicia com o verbo de ligação e depois vem o predicativo, repara que antes da palavra importante não tem nenhum determinante. O que seriam os determinantes? Artigo, numeral, por exemplo, tá? Aqui embaixo eu inverti. A palavra importante veio para antes do verbo. E a palavra importante ainda ganhou um determinante, que é o que transformou isso daqui em sujeito da oração. Então não confundam essas classificações, porque mudou a ordem aqui, muda a classificação dessas orações. Porque aqui tem sujeito e aqui não tem sujeito, ok? Bem, dá um printzinho aí rapidinho que eu vou abrir espaço para as outras duas, para a gente colocar aqui também, tá? Deu tempo, vamos lá. Então, é o que eu falei com vocês, é uma questão de prestar atenção aqui, porque é só a questão da ordem mesmo, tá? A ordem dos termos e, obviamente, o acréscimo de um determinante para que a gente possa ficar atento e isso, obviamente, pode caracterizar uma pegadinha, beleza? Bem, vamos aqui para a próxima. Vamos falar agora sobre a completiva nominal. O que é a completiva nominal? Ela completa o sentido de um nome. Que nome é esse? Ela vai completar o sentido de um substantivo, o sentido de um adjetivo ou de um advérbio. Então vai existir na oração principal um termo nominal que precisa de complementação. Como que essa oração vem? Volta comigo aqui. Ó, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. A gente vai ter sujeito. Também não há necessidade de vir explícito. A gente vai ter um verbo, qualquer verbo aqui. Então eu vou botar só verbo. E aí a gente vai ter um termo nominal. Esse termo nominal precisa de complemento. Esse termo nominal pode ser um adjetivo, pode ser um verbo, pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Ele completa o sentido do verbo, mas ele tem sentido incompleto. Então esse termo pede uma preposição, que no período composto também não costuma aparecer na oralidade, tá? E aí, o que completa o sentido desse termo vem em forma de oração, a gente chama de oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Bem, olhem aqui o exemplo, ó. Tenho certeza. Quem tenho? Eu. Sujeito. Eu o quê? Tenho. Verbo. Tenho o quê? Certeza. Certeza não é verbo. Certeza é nome. Quem tem certeza tem certeza de. Olha a preposição. Tenho certeza de que o Caio seja feliz. Ou seja, verbo. Completa o sentido de um nome e tem verbo. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. E aí você pode me perguntar, Felipe, como não confundir com a objetiva indireta? Simples. A objetiva indireta completa o sentido de um verbo transitivo indireto. A completiva nominal completa o sentido de um substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio, ok? Sou favorável. Quem sou? Eu. O sujeito está ali. Sou verbo, verbo de ligação. Favorável, adjetivo. Quem é favorável a algo ou a alguém. Então, sou favorável a que todos fiquem bem. Veio em forma de oração e completou o sentido de um termo nominal. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. Último exemplo. Nós estamos confiantes. Nós já está explícito, sujeito. Estamos, verbo. Confiantes é nome. Quem está confiante em algo ou em alguém. Nós estamos confiantes em que os objetivos serão alcançados. Amém. Bom, veio em forma de oração e completou o sentido de um nome, oração subordinada substantiva, completiva nominal. E, para encerrarmos este primeiro tempo, as orações subordinadas substantivas apositivas. Elas vão funcionar como um
aposto. O que é um aposto? Um termo que vai falar sobre uma expressão mais generalista da oração principal. Então vem comigo no quadro, ó. A oração subordinada substantiva apositiva, ela vai ter sujeito, mais verbo, mais um termo muito generalista. E depois disso, ela vai ter 2 pontos. Esses 2 pontos introduzem a oração. Depois dos 2 pontos, oração subordinada substantiva apositiva. Esse termo generalista não necessariamente vem depois do verbo. Ele pode vir antes, ele pode vir também antes do sujeito, depende muito da construção da oração. Mas ele vai ter dentro dessa ideia um sujeito, um verbo com seu complemento, ou seja, essa oração aqui, ela está bem fechadinha. Só que existe uma palavra ou uma expressão que vai ser muito ampla, muito generalista e que depende de algo para especificar. E aí, o que especifica é o aposto, ok? Bem, vem comigo aqui nos exemplos. Olha aqui. Desejamos isto. Nós desejamos. Nós, sujeito. Desejamos, verbo transitivo direto. O que desejamos? Isto. Isto é um pronome muito amplo. Eu ainda vou dizer, 2 pontos, que o Renan seja feliz. E aí, repara, aqui eu explico o termo isto. Você só sabe o que é o isto quando eu introduzo a informação depois dos 2 pontos. Olhem o exemplo de baixo. Eu fiz um pedido a Deus. Sujeito, eu. Verbo, fiz. Objeto direto, um pedido. Objeto indireto, a Deus, porque aqui nesse caso, quem faz algo a alguém, tá? Então essa expressão um pedido é muito generalista. Qual é o pedido? 2 pontos. Que eu consiga a minha vaga na universidade. Isso aqui é direcionado para vocês. Então, ó, que eu consiga a minha vaga na universidade especifica a expressão um pedido e veio introduzida por 2 pontos. É a única oração introduzida por 2 pontos. Ah, então toda oração introduzida por 2 pontos é uma oração apositiva? Não, não é isso, tá? A oração apositiva, ela precisa estar ligada a um termo muito amplo, muito generalista. E ela vem com esse camaradinho aqui, que é a nossa conjunção integrante. Essa conjunção não é obrigatória aqui. É a única oração que não tem a obrigatoriedade de usar a conjunção integrante quando está desenvolvida. Mas eu coloquei para que vocês pudessem perceber. Como que eu vou saber? Coloca, se ela não vier, e veja se vai fazer sentido. Então, ó, desejamos isto. Renan, seja feliz. Eu fiz um pedido a Deus. Conseguir minha vaga na universidade. Ou seja, há a possibilidade de a gente fazer esses apagamentos, ok? Bem, volta aqui rapidinho. Dei um print aqui nesses outros 3 aí para a gente fechar esse tempo, tá? Então, mais ou menos uma ideia matemática que eu tentei estabelecer ali para vocês pensarem, olharem para a estrutura e irem esquematizando. No próximo tempo a gente vai resolver questões sobre isso e eu quero que vocês ativem a memória sobre essa estrutura, beleza? Até daqui a pouco, galera. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.